Dando continuidade à nossa responsabilidade civil extracontratual, passamos agora ao chamado bloco, ao número bloco 4, ao bloco 4. Caso fortuito, evento imprevisível e, por ser imprevisível, inevitável. Caso concreto. Veículo com pneus novos que estoura. Bateria do veículo recém-colocada aparece descarregada por algum defeito de fábrica. Na sua perspectiva, evento imprevisível. A força maior é o evento previsível. Mas, mesmo assim, será inevitável. A força maior é um evento previsível, mas será inevitável. Uma vez, há uns anos atrás, eu viajei para os Estados Unidos, eu estava onde? Eu estava na Flórida, acho que estava em Miami. E no meu último dia de embarcar, eu estava no aeroporto, levei meu celular, mas eu não habilitei linha nenhuma nos Estados Unidos. Nada, zero. Eu estava incomunicável em termos de telefone, de ligação. Mas eu estava com a internet Wi-Fi. O Wi-Fi do celular pegava nos lugares. Eu estava no aeroporto, já para embarcar para voltar para o Brasil, recebi uma mensagem de celular, lá do governo americano, dizendo que aquele dia era dia de chegada de furacão. Aí eu só queria olhar lá, né, nas mensagens lá, que horas e meu voo, né, para ver se dava tempo de sair, né. Ou seja, o sistema governamental norte-americano lá de tempo, provavelmente usando os meus dados secretos do Snowden, entrou no meu celular também, com todas as pessoas que estavam no solo americano, e mandou uma mensagem. Vai chegar o furacão. O evento é previsível, já detectamos. Está a tantos quilômetros da gente, velocidade X, mas é inevitável. Os dois são irmãos. Os dois rompem o nexo de causalidade. Os dois rompem o nexo de causalidade. Mas cuidado, vamos vir para o quadro aqui, ó, com essa diferenciação entre fortuito externo e fortuito interno. Essa diferenciação ela foi cunhada pela doutrina e criada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor para analisar algumas situações que, apesar de imprevisíveis, mas por serem inerentes à atividade empresarial, se justifica a manutenção da responsabilidade. Caso fortuito, o evento é sempre imprevisível. Mas a doutrina e a jurisprudência dizem o seguinte: mesmo que o evento seja imprevisível, se esse evento for natural da sua atividade econômica, você responde, tá? Você tem que calcular esse risco na sua atividade. Pode tirar o quadro. Então, fortuito externo são aquelas situações imprevisíveis que não guardam relação com a atividade econômica desenvolvida pela sociedade empresarial, pela pessoa jurídica. E o fortuito interno são aqueles inerentes à atividade econômica desenvolvida. Tudo isso dentro da relação de consumo. Dentro da relação de consumo. E eu tenho alguns casos do STJ, por exemplo, no contrato de transporte, se você fizer um contrato de transporte com uma empresa para te levar até Jataí de ônibus e o pneu estourar, não adianta a empresa fazer prova que o pneu é novinho, que foi trocado na manhã, porque o STJ diz que é fortuito interno, isso é inerente à sua atividade. Se é inerente à sua atividade, você indeniza todos os passageiros. Outro exemplo do STJ é atraso de voo em razão de... O caso era, na verdade é um caso esquisito. Era um voo para Roma, que foi adiado, porque a turbina do avião sugou um urubu do pátio do aeroporto de São Paulo, aeroporto de Congonhas. Ou seja, não, isso é fortuito interno da sua atividade. Indeniza seus passageiros, porque eles não conseguiram embarcar naquele dia, 24 horas depois. Pergunta aos senhores: assalto a ônibus com mão armada, transporte público, fortuito interno, sim ou não? Não. Não. O Tribunal do Rio, muitos anos, tentou emplacar essa responsabilidade. Muitos acordos do Tribunal Fluminense tentaram emplacar, mas o STJ não emplacou. O STJ entende que assalto à mão armada em transporte coletivo é fortuito externo, é imprevisível, inevitável e não é inerente à atividade de transporte. Quando o contrato de transporte no Código Civil fala dever de segurança, é segurança rodoviária. O ônibus não capotar, não bater, não pegar fogo, não segurança pública. Tá? Letra 4, requisito. Está lá no quadro. Vamos para o quarto requisito
da responsabilidade civil extracontratual? A figura do dano. Dano, coloquei lá o conceito, lesão a bem jurídico tutelado. Dano, lesão a bem jurídico tutelado. Esse bem jurídico ele pode ser material ou imaterial, patrimonial ou não patrimonial. Bem jurídico protegido pelo ordenamento, pode ser um nome, uma marca, um bem não apreendido, não apreendível, né, fisicamente. Ele é considerado como o elemento mais importante da responsabilidade civil. A doutrina diz que há responsabilidade sem ação ou omissão, sem culpa ou com culpa, mas não existe responsabilidade sem dano. Não existe responsabilidade sem dano. Nem todo ato ilícito causa dano, não é verdade? Furar o sinal vermelho é um ato ilícito? É. Se não causar dano, não tem sistema de responsabilidade civil. Eu só tenho responsabilidade administrativa, né? A punição administrativa. Agora, a prática do ato ilícito, furar o sinal vermelho e atingir alguém, tem um sistema de responsabilidade porque eu tenho dano. Curioso que no sistema de responsabilidade da administração pública, responsabilidade civil do Estado brasileiro, nós teremos um caso em que haverá responsabilidade sem ato ilícito. É a chamada responsabilidade lícita da administração, lícita, por ato lícito. Mesmo lá, não existe se não tiver dano. Dano, se não tiver dano. Observação. Vamos lá para o quadro, usamos na prática a palavra indenização. Ora, se dano é lesão a bem jurídico tutelado, o direito civil, a responsabilidade civil brasileira surgirá não para punir o ofensor, mas para indenizar o ofendido. Indenizar significa lá a palavra, tornar indene. Na verdade é indemne, está até escrito errado. Tornar indemne. Ou seja, voltar atrás, retornar ao status quo ante. Voltar ao estado anterior. O papel da indenização na perspectiva do dano é fazer com que aquele bem jurídico tutelado volte ao estado anterior quando for possível voltar ao estado anterior. Voltará ao estado anterior toda vez que nós tivermos os chamados, olha para cá, dos danos materiais. Vamos falar um por um. Quando eu estou diante dos chamados danos imateriais, é impossível, os danos imateriais, é impossível retornar ao estado anterior. Razão pela qual a gente nos danos imateriais substituímos a palavra indenização por compensação. A gente compensa o mal causado. O dano moral, que é a expressão máxima, está aqui o dano moral individual, que é a expressão máxima do dano, ela é uma lesão ao direito da personalidade, portanto um bem jurídico tutelado, cujo é materialmente impossível que eu faça com que a pessoa volte ao estado anterior. Eu compenso a pessoa no sistema capitalista, eu compenso ela com dinheiro, já se compensou como escrava, né, com seu corpo. Hoje eu compenso a vítima com dinheiro, mas eu não consigo indenizar a vítima. Então a gente deveria, num preciosismo maior, tratar dano moral como compensação e não como indenização, porque voltar ao status quo ante é impossível. Vem aqui para o quadro. Isso aqui é uma apresentação rápida, das principais modalidades. Ou nem principais, das modalidades que se falam hoje. Nas modalidades identificadas pelo sistema brasileiro. Eu fiz a separação, dano material emergente, lucro cessante e perda de uma chance, dano imaterial, moral individual, moral coletivo, moral social, existencial e estético. Vamos voltar para a lista, depois nós vamos falar de todos. Dano material emergente, perda de patrimônio, eu quero que o meu patrimônio seja recomposto, é o dano material clássico que a gente conhece. Dano material lucro cessante, eu vou deixar de ter acréscimo patrimonial. Dano material pela perda de uma chance,
eu perdi a oportunidade de disputar alguma coisa. Eu não sei se eu ia ganhar, não, mas eu perdi a oportunidade de disputar. Essa perda de uma chance, nós vamos encontrar alguns acórdãos perdidos, dizendo que ele é um misto de material e imaterial, tá? Nós vamos encontrar. Mas a doutrina, que pouquíssimo escreve sobre perda de uma chance, localiza ela no dano material. Não tem nada de imaterial, não. O bem que ela protege é patrimônio. Volta para o quadro. Dano imaterial. Moral individual. Lesão a direito da personalidade na perspectiva sua. Moral coletivo. Lesão a direitos da personalidade da coletividade. Várias pessoas foram atingidas no direito à vida. Várias pessoas foram dirigidas na sua integridade física. Várias pessoas foram atingidas na sua honra. Nós vamos falar aqui, por exemplo, se é possível indenização por dano moral coletivo quando alguém ofende as pessoas de uma instituição. Quando a Rita Lee, num show, caso concreto do STJ, fala para os policiais que eles são todos corruptos. Existe esse dano moral coletivo para essas pessoas? A gente já vai ver. Dano imaterial social. Nós vamos perceber que, na nossa exposição mais à frente, que no passado, o moral coletivo e o social rivalizavam, até na jurisprudência, e hoje é uma tendência do social ficar de lado, ser substituído integralmente pelo dano moral coletivo. As fundamentações teóricas são as mesmas, não tem sentido manter mais os dois. Imaterial existencial, não existe um acordo hoje no país sobre esse dano existencial, isso é só doutrinário em tese de dissertação de mestrado e doutorado. E dano imaterial estético, super consagrado, já tem até a súmula, tá? Que também é imaterial. Vamos lá, tratar do dano material emergente, simples, tranquilo. Ah lá, ó, dano material patrimonial, atinge um conjunto de bens integrantes do patrimônio, duas espécies, emergente e lucro cessante. Tranquilo, pessoal, emergente, patrimônio presente, lucro cessante, reflexo futuro do ato ilícito na vida de uma pessoa. Lucro cessante é diferente de lucro imaginário, é muito comum nas petições. Lucro imaginário, ele acha que ele tinha aquele potencial todo. Aquilo foi só com base no que ele queria, não do que era factível. O grande problema do lucro cessante é o ônus da prova. Quem quiser complementar anotando, lucro cessante, perda do ganho esperado ou frustração de lucro futuro. Perda do ganho que esperava ou frustração de lucro futuro. Agora, perda do ganho que esperava ou frustração do lucro futuro, desde que haja prova cabal suficiente da factibilidade daquele lucro. Há um alto grau de probabilidade que aquele lucro aconteceria. Melhor, já estou na sentença, há um grau de certeza que eu teria aquele lucro. O direito material está muito distante do direito processual. O taxista te procura no seu escritório e fala assim: doutor, bateram no meu carro, não tem seguro, não tem outro carro, é minha profissão. Meu ponto, trabalho no ponto tal, na rua tal em Goiânia, só tem esse trabalho. Como é que eu vou fazer para eu receber meu lucro cessante? Prova. Como é que o taxista vai provar? Não sei, você como advogado vai ter que conversar com ele. Você consegue fazer uma projeção dos últimos 6 meses de qual era a média de lucratividade mensal? Era 2.000? Era 6.000? Era 4.000? Para você projetar o que ele vai deixar de ganhar? Para ele se manter até que o carro seja consertado? Prova mal feita, sentença é de improcedência. Lucro cessante, 949, 950, tranquilo. Perda de uma chance. Origem no direito francês, perder a oportunidade de uma situação futura melhor, hipotética, mas previsível, dificílima. Vou contar um caso do STJ e vou transportar para os casos comuns que têm acontecido com responsabilidade civil do advogado. Caso do STJ de 2005, pode olhar para cá, 2005, programa do Show do Milhão, vocês lembram do programa? Uma pessoa, um homem,
foi respondendo a todas as perguntas e chegou na última pergunta. A última pergunta, que valia R$1 milhão, se ele desistisse, ele iria embora com 500 mil, se ele acertasse, ele ganharia R$1 milhão. Se ele errasse a pergunta, ele sairia com R$300. Silvio Santos pergunta, abre aspas, a Constituição reconhece direitos aos índios de quanto do território nacional? Aí o cara já esfregou a mão, ó, sou advogado, sei tudo. Quantos por cento do território brasileiro a Constituição reservou aos índios? Letra A, 22%, letra B, 2%, letra C, 4%, ou letra D de dado, está lá no quadro, 10%. Pensou, desistiu, não quis responder. Vou sair com meus 500 mil. Aparece a resposta correta, 10%. Alguém na produção identificou que na Constituição Federal tem uma previsão que 10% do território brasileiro é de índio. É para os índios, não sei onde é que está isso na Constituição. Não existe essa previsão constitucional. Pergunta é uma fake news, né? Nova. Uma fake news constitucional patrocinada pelo Silvio Santos. Fez o quê? O cidadão propôs ação indenizatória contra o SBT, contra o Sistema Brasileiro de Televisão, e apresenta a teoria da perda de uma chance. Olha, eu deixei, você retirou a oportunidade que eu tinha de alcançar uma posição patrimonial melhor por um erro seu, por um comportamento ilícito seu. Eu quero a posição melhor para mim. Olha o conceito de perda de uma chance do STJ. Pode botar o quadro. A teoria da perda de uma chance visa a responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre dano emergente e lucro cessante. Precisamente a perda da possibilidade de se buscar uma posição mais vantajosa. Desde que ela seja razoável, séria e real, não somente fluida ou hipotética. Pode virar para cá. Decisão do STJ, realmente. Perda patrimonial, você não teve. Você não tinha no seu patrimônio R$1 milhão e o SBT tirou seu patrimônio R$1 milhão. Lucro cessante? Não tem. Diz o ministro Luiz Felipe Salomão, um ótimo ministro, que é um meio termo. É uma categoria autônoma de responsabilização, é uma categoria autônoma de dano. É um meio termo que será configurada, que aparecerá toda vez que, abre aspas, se perder a possibilidade de se buscar uma posição mais vantajosa. Reconheço, você perdeu a oportunidade por um ato ilícito do SBT de alcançar uma posição mais vantajosa. Mas como é que eu indenizo ele? Solução do STJ. Não é minha. Não sei nem se eu concordo até hoje. Bom, se você saiu com 500, lhe foi retirada a oportunidade de alcançar R$1 milhão, quantas chances você tinha para alcançar R$1 milhão? 4, letra A, B, C e D. Então, se você tinha 1/4 de chance para alcançar uma posição mais vantajosa, mas lhe retirar essa chance, vamos indenizá-lo em 1/4 do valor da perda da chance. R$250 mil de indenização. Foi um critério. R$250 mil de indenização. Muito cuidado, senhores advogados, já vou terminar o assunto de perda de uma chance e passar para o próximo. Muito cuidado. Hoje, a responsabilidade por perda de uma chance tem sido aplicada em 2 casos, advogados e médicos. O advogado que perde o prazo de um cliente, há várias decisões pelo Brasil inteiro em tribunais estaduais reconhecendo responsabilidade por perda de uma chance contra o advogado para indenizar o cliente. Mas o cuidado também é da perspectiva do cliente, porque o ministro ressaltou, olha, desde que a perda seja razoável, séria e real. Nós temos acordos de tribunais que diz o seguinte, o cliente recebeu uma sentença de improcedência, perdeu. Está bravo pra caramba, foi lá no seu escritório, doutor, nós vamos recorrer, não, nós vamos recorrer. Você perdeu o prazo.
você retirou a chance do seu cliente de ver a posição jurídica dele revertida. Nunca mais tem solução. Tem coisa julgada. O sistema de coisa julgada é pró et contra, é a favor ou contra. Não de acordo com a fundamentação. Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Mas os tribunais, pouquíssimos acordos que nós temos ainda sobre esse tema, por enquanto sobre esse tema, eles vão dizer o seguinte: quem vai responsabilizar, quem pretender responsabilizar o advogado pela perda de uma chance em razão da perda do prazo, tem que fazer prova documental de que essa chance era séria. Que aquela tese que seria aventada no recurso de apelação, provavelmente seria revertida no tribunal. Aí é possível se pensar na perda de uma chance. Do contrário, não há indenização por perda de uma chance. Continuando. Próximo dano, e primeiro dano imaterial. Está lá no quadro. O chamado dano moral. Vamos uma rápida evolução doutrinária. Nós passamos na primeira fase, está no quadro, a chamada fase da irreparabilidade. A percepção filosófica, doutrinária que se tinha era: eu não indenizo ninguém, eu não compenso ninguém por uma lesão, um direito imaterial. Não tem sentido eu entregar dinheiro a alguém se ele foi violado na honra, porque a honra não se recompõe. Olha a ideia que se tinha. Segundo, era possível era a fase da reparabilidade. Opa, não é possível compensar, mas jamais o dano material, porque o dano material vai assumir esse papel. Bom, se acertar o seu carro, você vai receber indenização pelo carro, faz parte, está englobado na lesão que você teve ao seu direito de personalidade. Terceira fase, a fase da reparabilidade com cumulação, a fase que nós estamos. Só que, além da terceira fase, nós avançamos para a quarta. É a terceira junto com a quarta, tá? A fase que é possível se reparar lesão a direito da personalidade, a um bem jurídico tutelado imaterialmente, mas durante muito tempo, muitos anos, nós nos perdemos nessa teoria subjetivista do dano moral. O dano moral, durante muitos anos, era visto como aquela dor, vexame, raiva, humilhação, angústia, sofrimento da vítima. Pelo amor de Deus, né? Já passamos disso também. Quando eu pego uma petição inicial e 98% na fala nisso, eu fico assim, mas sofreu angústia de quê? Sofreu sofrimento da onde? Isso tudo é expressão que eu já peguei, tá? Dor na alma, tristeza que suga a alma. O que é dano moral? Tá lá no quadro, ó. É violação a direito da personalidade, primeiro, antes de tudo. E aí você pode acrescentar, ó. É violação a direito da personalidade, mais o desconforto, mais a dor, mais o vexame, mais a angústia, mais o desconforto, a raiva e a humilhação. Toda lesão ao seu direito de ir e vir te traz sofrimento? Por si só? Não. Uma rua interditada na sua cidade, no qual você passa todo dia para levar seu filho na escola, está interditada por algum problema do município. Por si só, houve lesão a direito da personalidade, mais angústia, sofrimento, dor, mais o que eu coloquei aqui, ó, o chamado desconforto? Não, não, não. Portanto, hoje, para a jurisprudência, todo dano moral vai ser lesão a direito da personalidade com desconforto. Faço um grande parêntese. Faço um parêntese. Não está ainda pacificado na doutrina essa lição. Já é tranquilo na doutrina que dano moral é lesão a direito da personalidade. Alguns, e eu me incluo, acrescentamos o desconforto. Lesão a direito da personalidade, desde que a lesão ao direito da personalidade tenha causado mal à vítima. Não pode haver presunção absoluta de que lesão ao direito da personalidade por si só causa mal, porque cada um reage de uma forma. Vou contar um caso. Nos anos 90, um laboratório no Brasil fabricava um anticoncepcional. Deixa eu ver se eu anotei o nome de concepcional. Microvlar. E por um erro do laboratório, isso aconteceu em 1998, por um erro do laboratório, os anticoncepcionais saíram com a composição de farinha, de teste.
foi distribuída no mercado, as mulheres tomaram pílula de farinha, o famoso caso das pílulas de farinha, muitas pelo Brasil engravidaram. Várias ações foram propostas. Se alguém tivesse me contado, eu não teria acreditado. Eu li a contestação do laboratório. O laboratório defendeu na contestação, dizendo que não tinha dano moral dessas mulheres. Por quê? Ser mãe é uma dádiva. Você, mulher, deveria agradecer a Deus. Nós temos 13.454 mulheres no Brasil na fila do cadastro de adoção. E você está processando, utilizando o Estado brasileiro, a máquina do judiciário, porque você foi mãe. Isso não é uma coisa assim, merecia uma cassação da OAB? Né? Como juiz, eu ia fixar a indenização em 60 mil, mas pelo deboche para 120 mil. Eu já fiz isso num caso concreto em Jataí, no juizado. Um rapaz comprou uma televisão para assistir a Copa do Mundo, sei lá de qual lá para trás, não foi agora. A televisão veio com mancha. Estamos lá na audiência. Aí eu virei para o autor e falou, você está com a televisão aí? Tô, tá lá no carro. Traz ela para a gente. Botou lá a televisão na sala de audiência. Pum, ligou. Cheio de mancha embaixo, preta. Aí o advogado das Casas Bahia, sei lá quem dessas empresas, Ricardo Eletro, não me lembro quem. Não. Aí, doutor Tiago, a televisão é perfeitamente, dá para ver. Essas manchas são meros detalhes. Aí eu botei na minha sentença, olha, o dano moral nesse juízo seria normalmente R$8.000, mas pelo deboche, por distratar o consumidor com falta de respeito, fica-se em R$22.000. A turma confirmou. Não é um deboche isso? Né? Isso também é um limite ético do advogado, né? Defenda, mas tem um limite também, né? Vamos lá. Seguindo, letra C.2. Critérios de fixação do dano moral. Chamado sistema legal ou sistema do livre-arbítrio. Nós não temos sistema legal. Súmula 281 fala lá, a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. A lei de imprensa da década de 50 era a lei que tinha uma tabela de dano moral. A tabela falava assim, artigo 51 da lei de imprensa, só uma curiosidade. A indenização será de 5 salários mínimos no caso de publicação que ofenda a dignidade e o decoro. 10 salários mínimos no caso de imputação de fato ofensivo. E de 20 salários mínimos se nos casos de falsa imputação de crime. Falou que você é um criminoso, 20 salários. Fato não criminoso, mas ofensivo, 10 salários. Injúria, 5 salários. Maluquice, né? Não levava em consideração as particularidades de ninguém, né? De ninguém. O contexto da vida de ninguém, muito menos a perspectiva da vítima. Cada vítima recebe de uma forma diferente o evento danoso. Tá. Só uma curiosidade, uma decisão do STJ na Corte Especial que ele fala como é que é o sistema de fixação, olha lá, Sistema aberto e ilimitado que não predetermina critérios ou limites capazes de nortear seu arbitramento. Nós só temos um critério no 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. E um critério que é um conceito jurídico indeterminado. O STJ não aprecia valor de dano moral em razão da súmula 7, no qual ele diz que ele não é tribunal revisor, salvo se ele considerar como desproporcional a fixação. Mas o STJ também criou esse chamado método bifásico de fixação de dano moral. Infelizmente, pouquíssimo utilizado no primeiro grau, quase nada no primeiro grau. No critério bifásico do STJ, é um critério, esse acordo, se eu não me engano, que eu coloco, é do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, é ele mesmo. Um ministro também muito bom, de ótima qualidade. Ele fala, olha, nós temos 2 fases de fixação por dano moral. Apurei responsabilidade, reconheci que eu tenho dano moral, primeiro valor que eu verifico para fins de arbitramento. Como estão os precedentes dos tribunais? Morte de preso no presídio. Qual é a média de fixação de indenização? Para ex-esposa do falecido que está pedindo indenização. A média de fixação gira na casa entre 40 mil a 100 mil, então eu fixo dentro da média da jurisprudência. Vou fixar em R$60.000. Utilizei a média. Segunda etapa, vou levar em consideração as circunstâncias do caso concreto.
como essa pessoa foi morta, tem natureza pedagógica ou não nessa indenização, tem alguma particularidade na perspectiva da vítima que justifique a indenização num patamar maior. Vamos para o segundo exemplo. Lembra da lei de imprensa que eu acabei de comentar que tinha tarifação? Vamos imaginar que numa cidade pequena do interior, alguém foi ofendido na sua honra na rádio. Num programa de entrevista, um apresentador foi lá e disse que o fulano de tal é assim, 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 assado. Ação indenizatória, responsabilidade reconhecida, lesão ao direito da personalidade, com desconforto, fixação da indenização. Qual é o valor médio do Tribunal de Justiça de Goiás ou do STJ, são os únicos dois que vinculariam o juiz de primeiro grau nessa matéria, para fins de fixação de indenização nesse tipo de caso? Programa jornalístico, de rádio, vinculação de matéria ofensiva à honra. Não imputando fato criminoso, não, ofensiva à honra. Vamos imaginar que a indenização gira em torno de R$15.000, 15 salários mínimos, R$15.000. A vítima tem alguma particularidade, ou existe alguma particularidade no caso que justifique eu tirar ele da média? Lembra o 944? A indenização média pela extensão do dano? É alguém que está em campanha? É um padre da cidade, ou um pastor, que tem esse compromisso moral maior com uma comunidade e que normalmente outras pessoas não têm? É um magistrado na comunidade que tem que zelar pelo seu comportamento particular privado, pela impressão que as pessoas têm da justiça, está no Código de Ética do Magistrado. Todas as circunstâncias do caso concreto, não necessariamente da vítima, tá? Elas podem ser sopesadas. Esse ofensor já fez isso mais de uma ou duas vezes. E aí nós vamos tomar muito cuidado, a essa observação minha aqui, ó. Eu botei alguns critérios, a esses critérios. Extensão do dano, aspecto financeiro do ofensor, do ofendido, pedagógico e punitivo. São alguns critérios para eu, no processo bifásico, na segunda fase, alterar. Não são critérios que eu concordo, não. A extensão do dano, que é o primeiro critério, é o do 944, beleza. Na perspectiva da vítima. Aspecto financeiro do ofensor, beleza. Agora, aspecto financeiro do ofendido é um critério que eu não concordo. É um critério que a jurisprudência costuma dizer assim, bom, se aquela pessoa é assalariada, ela ganha um salário mínimo e meio por mês, mas o dano moral é 10 mil, não, é desproporcional ao que ela ganha. Isso não é um absurdo isso, né? Esse enriquecimento sem causa, pelo amor de Deus, gente, né? Enriquecimento sem causa, tem causa sim. Aí eu tenho outros dois critérios aqui, ó, pedagógico e punitivo. Posso usar os dois critérios? Pedagógico, a jurisprudência pode deixar no material, a jurisprudência abona, sim. O pedagógico serve para desestimular que terceiros tenham o mesmo comportamento. Mas faltou aqui, não, e desestimular que o próprio terceiro tenha o mesmo comportamento. Agora, a natureza punitiva, o STJ não permite. Não permite. Nós temos um julgamento, ó, em recurso repetitivo, de 2014, um caso da Petrobras, de um vazamento de óleo lá no Espírito Santo, uma ação coletiva, um processo coletivo, teve processo coletivo e teve processo individual. E aí, esse aqui é o individual, um pescador pede indenização. O juiz fixa lá o valor da indenização, mas aumenta substancialmente com natureza punitiva. A STJ diz que não existe dano moral com natureza punitiva no direito brasileiro. O instrumento que a gente vai poder usar é o dano moral coletivo, que é outra história, não a natureza punitiva de dano moral. Seguindo o nosso material, dano moral para pessoa jurídica, bem tranquilo, já está bem pacificado que é possível. Não há lesão a direito da personalidade propriamente dita, ela não tem todos os reflexos da personalidade de uma pessoa natural, mas sobre a pessoa jurídica existe o direito à chamada honra objetiva. Honra objetiva. Como as pessoas enxergam a sociedade, a pessoa jurídica, que é o nome e a marca protegidos, tutelados juridicamente. Então, a súmula 227, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, e esse caso do STJ em recurso repetitivo é uma tese desse ano de 2019,
que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada a ofensa à sua honra objetiva. A tese é mais recente, muito mais do que a súmula, e mais completa, né? Fala lá, ó, em honra objetiva dá para entender o que é, percepção. Próximo bloco, encerraremos agora o bloco 4, bloco 5, nós retomamos com dano moral reflexo, indireto ou em ricochete. Muito obrigado a todos.